Então vamos lá, bem-vindos ao Canadá Notícias em Português, o seu canal para quem tem interesse de saber das notícias aqui do Canadá. Eu faço essa curadoria de notícias, tento fazer o meu melhor toda semana para trazer as notícias mais interessantes e relevantes para você que quer acompanhar essas notícias no seu idioma, língua mãe, em português. Para você que mora aqui ou pretende vir para o Canadá. Hoje eu quero começar falando da greve dos Correios. Eu tenho um trecho aqui de uma entrevista do líder do sindicato. No último vídeo eu esqueci a palavra sindicato, fiquei falando union o tempo inteiro, mas é isso. Union é sindicato, certo? Então vamos ver um trecho desse vídeo e eu vou comentar alguns números depois. Vamos lá. We received offer this afternoon through the mediators, even though the mediation hasn't ramped back up. They're still in between us. And what we can see from the offer that we received today is that Canada Post is moving in the opposite direction than we need to get to a negotiated collective agreement. So this must be extremely disappointing for you. If you've shared with other people, members of the union, what's the word like? We're extremely disappointed. The minister seemed to be very clear with both sides that we were supposed to come back with something that was going to work for 55,000 of our members. And what we can see in the offer that they made today is that there's nothing there for existing employees. Basically, it's an agreement that would say you should be happy to have a job. What it looks like is that there'll be more part-time than when we were talking about this last week. Right. That they've added demands that are throwing us in the wrong direction. Acho que está suficiente. Significa que eles não vão receber. Esse é o líder do sindicato, como eu falei. E, por outro lado, o que o Canada Post fala é os números terríveis que a empresa vem apresentando nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, o Canada Post já teve 80% de market share aqui no Canadá, e nos últimos anos ele está deteriorando o market share. Hoje tem 25%, e todos os funcionários, 55 mil funcionários são sindicalizados, e eles têm um desafio muito grande de tentar reduzir custos e readaptar a empresa para encomendas e não para cartas e papel, como sempre foi. Eu vi um dos executivos do Canada Post mencionando que é muito difícil adaptar a empresa para esse novo mercado de encomendas, porque a union, o sindicato, é muito turrão, não deixa eles se adaptarem. Está difícil acontecer uma negociação, até onde eu acompanho. A gente está entrando na quarta semana e eles estão muito distantes ainda no que cada um deles entende como razoável para se negociar. Aqui no Canadá, eu acho que eu comentei isso no último vídeo, o ministro do Trabalho tem a prerrogativa de colocar em votação no Congresso para que o Congresso decida se a greve deve acabar ou não, e isso tem efeito imediato se essa votação de maioria simples acontecer, mas o ministro do Trabalho é relativamente novo, o antigo saiu tem pouco tempo por um escândalo, e ele fez isso em duas ocasiões, na greve de portos e na greve também dos trabalhadores ferroviários. Então, eu não acredito que essa votação vai para o parlamento tão cedo. Os donos de pequenos negócios aqui no Canadá, a Câmara de Comércio, está pressionando o parlamento e o ministro do Trabalho para que ele tome uma decisão o mais rápido possível, porque para eles é um prejuízo gigante. Eu li há talvez 2 semanas atrás que já tinha mais de 11 milhões de encomendas paradas do Canada Post, ou seja, aí por si só já é um prejuízo, mas que o Canada Post já havia perdido mais de 10 milhões de encomendas. Outras empresas menores de logística vão tomando esse mercado, e esses 25% de market share deve ser reduzido mais ainda no final desse ano, e a empresa mais uma vez deve entregar prejuízo, que vem acontecendo, salvo engano, há 4 anos já. Então, essa é a realidade do Canada Post, uma empresa estatal, enorme, gigante, tradicional, que tem dificuldade
de se adaptar a esse novo mercado de encomendas, esse mercado de entrega rápida, de entrega 7 dias por semana. E temos aí agora esse impasse. Vamos ver o que vai acontecer. Eu mesmo tenho encomendas paradas no Canada Post, muita gente que eu conheço tem. Não tem o que fazer. É esperar, é ver o que eles vão resolver. Até agora um impasse grande. Eu acho que o ministro do Trabalho vai se ver obrigado a colocar em votação o final dessa greve, porque as duas partes estão muito distantes ainda. Veremos o que vai acontecer, mas essa é a atualização que tem até agora. Ou seja, está na mesma coisa, no mesmo impasse. Bom, outra notícia. Os conservadores vão colocar em votação na segunda-feira um outro voto de no confidence vote, que é um voto para tentar derrubar o governo liberal que está no poder agora. Uma das coisas interessantes, se eu não me engano, já é a terceira vez que o Poilievre, que é o líder do Partido Conservador, vai colocar em pauta, né, para ser votado, e provavelmente vai perder também. Eu vou entrar um pouco em detalhes o porquê vai perder e como é que funciona isso. Primeira coisa que eu quero falar sobre esse aspecto é que o Pierre Poilievre foi eleito como líder dos conservadores em setembro de 2022 e de lá para cá ele vem fazendo muitas mudanças internas no partido, ele vem conquistando também bastante intenções de voto desde sua entrada. O Partido Conservador, hoje, ele é o líder oficial da oposição. Como é que funciona aqui no Canadá, né? Você tem um partido ganhador, é o partido que vai formar governo, nesse caso, o Partido Liberal, e você tem um partido de oposição, que é o partido que fica em segundo lugar na votação geral federal, e esse partido, no momento, é o Partido Conservador. É muito curioso como existe essa dualidade no parlamento toda vez que forma um governo aqui no Canadá. O governo que forma que é votado como líder, ele recebe o cargo de primeiro-ministro, e o segundo partido, no caso dos conservadores, ele recebe o título de líder oficial da oposição. Dessa forma, ele forma um gabinete sombra e ele tem no lado dele, né, no lado da oposição, vários membros do Congresso que vão fiscalizar os ministros da contraparte, dos liberais. E é muito curioso como eles conseguem manter uma pressão constante no governo que está governando no momento, né? E essa pressão é muito importante para a própria democracia, da maneira que eu entendo, e é muito interessante ver como o partido que está no poder o tempo inteiro está sendo vigiado pelo partido da oposição, o que melhora a accountability, no meu ponto de vista, e deixa o governo que está sendo governando, né? Estou falando do governo que está governando o tempo inteiro, mas fica comigo aqui, você vai entender minha analogia, minha explicação. Esse governo, o tempo inteiro ele está com possibilidade de cair, porque é um governo parlamentar, então ele precisa o tempo inteiro estar prestando contas do que está fazendo. Eu acho que funciona muito bem, até o ponto que eu acompanho a política canadense. Eu acho que é super interessante a maneira como funciona isso. Então, voltando a esse voto de no confidence vote, esse voto de não confiança no governo para tentar derrubar esse governo, um governo fragilizado, já no final de um ciclo grande de quase 10 anos. O Pierre Poilievre ele pegou as palavras do Jagmeet Singh, que é um dos apoiadores do Trudeau, líder de um partido chamado NDP, e ele está usando as mesmas palavras duras que o Jagmeet Singh usa para pressionar o NDP a votar contra o Trudeau. Então, o NDP votando contra essa medida de derrubar o Trudeau está basicamente negando suas próprias palavras, e o Poilievre, o líder da oposição, está tentando pressionar o NDP a votar a favor, muito embora ele já tenha dito que não vai votar. Mas uma das coisas interessantes que eu quero destacar nessa reportagem em específico é ele usando as palavras que ele em tradução livre novamente,
muito fraco e isso o Jagmeet Singh, o líder do NDP, falando, né? Que o Trudeau é muito fraco, muito egoísta e ele apoia os interesses corporativos e não luta pelas pessoas. Enfim, em tradução livre. É, então o Jagmeet Singh, o líder da oposição, o líder do NDP, vai ter que votar contra suas próprias palavras. É uma maneira do governo dos conservadores tentarem pressionar ele a votar, muito embora novamente ele disse que não vai. Eu peguei essa imagem aqui só para explicar quem é quem, para gente, para quem não conhece, conhecer a face dos líderes dos principais partidos hoje no Canadá. Uh, da, Começando aqui do canto, o Pierre Poilievre, esse aqui, é o líder da oposição, líder do Partido Conservador, e provavelmente, ao que tudo indica, será o novo líder, o novo primeiro-ministro do Canadá ano que vem. Eu vou mostrar um pouco de pesquisas também, que eu acho legal a gente olhar junto. Em segundo lugar, a gente tem aqui o Justin Trudeau, o líder do Partido Conservador, do Partido Liberal, que está no poder desde 2015. Depois a gente tem aqui o líder do Partido Quebecois, o Partido Separatista de Quebec, o Yves-François Blanchet. E, por último, a gente tem o Jagmeet Singh, que é o líder do NDP, que é o partido de esquerda que está à esquerda do Partido Liberal, à esquerda do Trudeau, e que apoiou o Trudeau em toda essa trajetória, tem apoiado o Trudeau, muito embora alguns meses atrás, no meio do ano, ele disse que estava rasgando como ele chamou, o acordo que eles tinham, né, de suporte. Mesmo ele rasgando esse acordo de suporte, ele não tem votado contra o Trudeau, principalmente no sentido de derrubar o governo. Com o apoio do NDP, do Jagmeet Singh, desse último aqui, o governo liberal ele não vai cair. É isso que é o resumo principal desse voto de no confidence que vai acontecer na segunda-feira. Sem o apoio do NDP, o governo não cai, o governo continua e teremos mais alguns meses de sobrevida desse governo. Muito se fala de que o governo Trudeau tem risco de cair no início do ano que vem, porque ele precisa colocar em votação o orçamento do ano, e é um momento muito sensível, é um momento que os partidos precisam se comprometer com o orçamento ou não, então existe uma grande possibilidade dele cair. Eu quero mostrar aqui essa pesquisa da Abacus, é uma pesquisa que a última vez que foi publicada foi em setembro, mas independente de estar fresco ou não, eu acho que essa é uma das mais frescas, mas eu quero mostrar um pouco da diferença, da distância dos conservadores para os liberais e como isso está acontecendo no decorrer do tempo, no histórico de um ano para cá. Primeiro a gente vê aqui essa distância de mais de 20 pontos, que o governo conservador vem mantendo essa distância de mais de 20 pontos há mais de um ano. Olhando o histórico, temos aqui o primeiro, o azul, como o governo conservador, né? Em segundo, o vermelho é o governo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco demais. Acho que aqui tá bom. O governo conservador, o Partido Liberal com uma linha na linha vermelha, representado pela linha vermelha, e o NDP, o terceiro partido, representado pela linha amarela, logo acima do Partido Quebecois, que é o Partido Separatista de Quebec. Perceba que desde janeiro de 2023, o Partido Conservador lidera as intenções de voto comparado com os liberais. A partir do meio do ano de 2023, do ano passado, o Partido Conservador ele começa a abrir vantagem com relação ao Partido Liberal do Justin Trudeau de 10 pontos, que já é bem significativo. E, começando em janeiro desse ano, essa distância ela pula para 20 pontos percentuais, o que é quase que sem precedentes aqui no Canadá. É uma distância gigantesca, provavelmente muito difícil do Trudeau conseguir diminuir, pior ainda, alcançar e ultrapassar o Partido Conservador. Essa distância, o Partido Conservador ele está aí entre 41% e 44%, variando dentro desse percentual nesse ano.
enquanto o Partido Liberal está entre 22% e 25%. Distância grande, de muito tempo, de novo, possibilidade muito pequena deles conseguirem ultrapassar. Uma das coisas que se fala também do NDP, por que o Jagmeet Singh não está apoiando os conservadores, ou melhor, não está deixando de apoiar os liberais, melhor dizendo, é que o Partido Conservador, o NDP, ele está tentando se distanciar politicamente dos liberais. Por isso que o Jagmeet Singh está usando palavras duras para criticar o governo liberal, o governo do Trudeau. Os conservadores estão tentando se aproveitar disso, mas a ideia dele é de se distanciar o máximo possível do governo do Trudeau até a próxima eleição. Ele está tentando então ganhar tempo. Uma outra coisa que se fala é que a pensão dele, a pensão completa dele de político, né, do líder do NDP, do Jagmeet Singh, ela entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Esse seria, então, uma das razões do porquê o Jagmeet Singh ainda apoia o governo liberal. Seria uma medida egoísta dele, mas, enfim, eu acho que pode ter um pouco das duas coisas. Tanto ele tentar fazer o partido dele ser entendido como distante do Partido Liberal, que é um partido que está meio que queimado nesse final de ciclo de governo, depois de quase 10 anos do governo liberal. E veremos o que vai acontecer. A votação do orçamento deve acontecer no início do ano que vem. Não se tem data direito ainda, mas dentro do primeiro trimestre, idealmente ainda no início do ano, eles devem apresentar o orçamento do ano e seria um momento ideal aí para que ideal não seria a palavra, seria talvez o momento mais desafiador que o governo liberal vai passar nos últimos 10 anos. Veremos o que vai acontecer. E é isso por hoje. Essas são as principais notícias da semana. Eu espero que você tenha uma boa semana e até semana que vem. Um abraço.